E para analisar estes e outros temas que marcam o dia e que marcaram a semana, são meus convidados Jorge Guimarães e Diogo Oliveira. Meus senhores, muito boa tarde, como sempre, é um prazer tê-los comigo neste fecho de contas. Jorge, começando por ti, e antes de olharmos para o porquê desta decisão de ontem do Banco Central Suíço, perguntar-te se a forma como foi feita, se foi a mais indicada, olhando para o dia de ontem e o impacto que teve em vários ativos e ainda para as reações que se vão sentindo hoje também. Parece-me que a decisão poderia eventualmente ter sido mais sinalizada, sendo verdade que este tipo de decisões, mudanças de situações que já decorreram há muito tempo e contra as quais muitos participantes do mercado já estavam a jogar e a tentar antecipar algum tipo de movimento, são sempre muito complicadas de fazer. Há sempre alguém que não vai ser satisfeito, basta ver toda a pressão e o ruído que as grandes empresas suíças estão a fazer e a própria performance do mercado acionista suíço, porque as grandes exportadoras suíças estão a ser muito penalizadas desta situação, mas a verdade é que provavelmente o Banco Central da Suíça tinha chegado ao limite da sua capacidade de manter o franco sobrevalorizado face ao euro. Porque é preciso não esquecer Subvalorizado, peço perdão. Subvalorizado. É preciso não esquecer que em 3 anos... Portanto, foi em 3 anos, não, em 4 anos. Desde 2011 que o Banco Central da Suíça iniciou esta ligação, este gap face ao euro de 1,20 e, entretanto, devido às oscilações e à crise porque passou a zona euro, teve que injetar muito dinheiro para conseguir manter este ponto de equilíbrio, chamemos-lhe assim. Não, sem dúvida E essa é uma nenhuma. das justificações, é que não havia condições Sim, financeiras também para continuar. Já não podiam continuar. Eles já não podiam continuar e daí... Pelo menos é o que parece de fora, e daí a decisão foi súbita, apanhou a grande maioria dos investidores, ou se calhar quase a totalidade dos investidores de surpresa, e daí também as repercussões do dia de ontem, extremamente volátil, que verdade seja dita, segue-se a uma série de dias muito voláteis, temos visto ao longo dos últimos dias, com o mercado já muito na antecipação do que é que teremos do Banco Central Europeu para a semana. Aliás, parece-me que este movimento do Banco Central da Suíça é um movimento de antecipação do que virá aí para a próxima quinta-feira. Diogo, olhando para a mesma questão, de alguma forma o Banco Central da Suíça, não esperava uma reação tão negativa, por exemplo, na Bolsa Suíça, que acabou por estar muitas das cotadas, bancos, algumas farmacêuticas com quedas muito acentuadas, perdas muito acentuadas logo na primeira hora após ser conhecida esta decisão. Tivemos o franco suíço também a disparar mais de 40%, concretamente 41% face ao euro, mais de 15% face a mais de 150 moedas acompanhadas pela segunda Bloomberg. Era esperado, era possível antecipar esta reação, porque é verdade, e o Jorge tocou nesse ponto, é que muitas das cotadas, muitas das grandes empresas suíças que exportam para a zona euro estão-se a queixar porque o franco mais forte vai dificultar, vai tornar menos competitivas essas exportações. Eu diria que se era esperado ou não, eu penso que sim. Aqui houve 2 efeitos que ajudaram. Para já foi o facto do Banco Central Suíço ter deixado esta decisão chegar ao limite, digamos assim, quando eu digo limite, foi na antecipação de um evento com um impacto bastante significativo, que é a reunião do BCE. Deixaram, de certa forma, esta medida muito para o fim. E depois, por outro lado, como aqui tinha sido dito, não prepararam o mercado de uma maneira ou de outra. Se tivessem preparado de alguma forma para o que poderia acontecer, a panela não tinha, digamos, estourado de uma forma tão violenta. Nesse sentido, parece-me que é sempre difícil dizer se de facto estávamos à espera de uma reação tão forte ou não tão forte, mas eu acho que, atendendo a essas 2 questões, era de esperar uma reação bastante forte quer nos mercados acionistas, quer no próprio tecido empresarial suíço, como vimos também é um dos principais afetados desta situação. O CEO da SWOT definiu esta decisão, esta medida, como um tsunami. Sim, eu penso que podemos aqui especular se esperávamos que o franco suíço reagisse 20% de queda naquele momento, ou não fossem 20, fossem 15, mas eu acho que, de alguma forma, que era esperado uma reação bastante violenta como a verdade é que durante o dia de ontem as notícias que têm chegado é que há muitas empresas, corretoras entre elas, que algumas poderão estar prestes a falir depois desta decisão. É assim, de uma maneira ou de outra, especialmente no mundo de hoje, um mundo em que temos sofisticação financeira, em que muitas vezes temos à nossa disposição alavancagens bastante significativas,
sempre que há movimentos fortes no preço de uma commodity, de qualquer ativo, isso acaba sempre por criar bastantes problemas nos departamentos de risco das empresas, quer seja, por exemplo, no caso do franco suíço, como o caso do petróleo, que temos vindo a assistir. Obviamente que uma redução do preço do petróleo pode ser vista como, digamos assim, benéfica para o médio e longo prazo, mas ali no curto prazo não dá tempo para, por exemplo, os produtores ajustarem e cria, digamos assim, toda esta incerteza e muitas vezes empresas portanto, a não conseguirem continuar a sua atividade. Tanto esse exemplo dos bancos que tinham exposição ao mercado suíço, que se vêem agora em dificuldades, como os próprios, por exemplo, o exemplo dos produtores de petróleo, que no caso, por exemplo, dos americanos do petróleo de xisto, também se vêem em dificuldades justamente porque a variação súbita do preço dos ativos não é assimilada pelas empresas. Jorge, falavas há pouco de um movimento de antecipação face àquilo que se espera que seja anunciado na próxima semana pelo Banco Central Europeu. Olhando para esta medida concreta e também para uma outra que passou um pouco despercebida, o facto de ter agravado a taxa negativa sobre os depósitos, isto normalmente pressupõe que o Banco Central de determinado país, neste caso da Suíça, não quer o dinheiro parado nos seus cofres, é também um reflexo do crescimento mais tímido, mais anémico que o país também tem sentido nos últimos tempos? É, mas revela também o corte para uma taxa negativa de 75 pontos base, a taxa do Banco Central Suíço. Acho que tem que ser lida de duas formas. Por um lado, tentar, ao mesmo tempo que tiraram o PEG ao euro do franco, tentar tornar o franco muito pouco atrativo e por aí limitar a valorização do franco, que é extremamente nefasta para a economia. Porque sabemos que é um ativo de refúgio, ou tem servido de ativo de refúgio. Por outro lado, se calhar o Banco Central está-nos a dizer que a situação de deflação é de facto mais grave do que a zona euro está a querer encarar, ou finalmente está a encarar o Banco Central Europeu. Portanto, pode ser, por um lado, tentar tornar o franco um pouco menos apetecível e, por outro lado, se calhar dizer-nos que a situação de deflação não é mesmo um problema a ter em conta. Os mercados e os investidores europeus estão a ignorar essa segunda faceta desta análise? Não creio. Eu acho que o mercado leu da forma benigna, ou seja, o Banco Central da Suíça está a atuar porque sabe que o Banco Central Europeu vai atuar de uma forma que irá desvalorizar o euro e, portanto, eles anteciparam-se e já fizeram isso para não ter que estar depois a fazer esse movimento mais tarde, quando o Banco Central atuar na próxima quinta-feira. É essa também a tua expectativa, de que desta o BCE vai mesmo avançar e anunciar o que é? Eu acho que o BCE vai avançar, vai anunciar quantitative easing. O consenso de mercado é um pouco difícil de dizer, mas diria que andará à volta de 500 mil milhões de euros de compra de ativos. Se tivéssemos há 2 anos atrás e disséssemos que o Banco Central Europeu ia fazer uma compra de 500 mil milhões de euros de ativos e que ia comprar obrigações de governos, era fantástico, estávamos aqui todos a celebrar. A verdade é que os mercados são muito rápidos em incorporar as notícias e vamos ver na próxima quinta-feira até que ponto é que isto já está ou não incorporado no preço dos ativos financeiros. Diogo, é também essa a tua expectativa, de que deste é de vez? O Banco Central Europeu não vai esperar mais para avançar com o quantitative easing? E digo isto, não vai esperar mais porque tenho ouvido vários analistas que vão dizendo que se calhar já vem tarde demais, porque poderá antecipar-se aqui já um cenário de inflação, de subida dos preços e se calhar esta medida já seria nesta fase menos necessária do que era certamente há alguns meses. Isso não sei, até porque ainda hoje foi confirmada a inflação negativa para a zona euro, portanto aí com os preços do petróleo nestes níveis, essa situação poderá continuar. Agora, de facto, estávamos a falar aqui num pacote de 500 mil milhões, 600 mil milhões, menos que isso, eu acho que dificilmente vai acontecer. Agora, a questão é, mesmo que se avance para aquilo que o mercado entende que é, ou que o mercado espera, que sejam estes 500 mil milhões, 600 mil milhões, e como dizia o Jorge, provavelmente nesta altura, atendendo que o momento já é muito mais exigente, a certa altura poderemos chegar à conclusão, depois da reunião, que provavelmente esse montante não é suficiente e depois ficarmos à espera de novas medidas mais exigentes, no fundo, para combater um problema que
visto hoje em dia, é muito mais grave do que era visto há um ano atrás. Portanto, as medidas também vão ter que ser maiores. E como dizia o Jorge, se este valor há um ano era visto de uma forma positiva e suficiente, provavelmente agora poderá ficar aquém das expectativas dos investidores. É importante termos a consciência de que, e não sei se é, pergunto-te também isso, de que este é o last resort, é o último trunfo, a última arma do Banco Central Europeu. Depois disto não haverá mais nada a fazer, pelo menos do lado do Banco Central, em termos de política monetária? Vamos ver também como é que a solução é apresentada. Pode haver uma solução que, enfim, tem-se avançado, uma solução que digamos assim, que chama à responsabilidade dos países que mais têm beneficiado do programa. Isso seria uma forma, dos alemães de aceitarem melhor estas medidas. De facto, depois também não pode ser demasiado exigente para os países em dificuldade, porque de hoje para amanhã vamos ter eleições e não convém a Europa também os cidadãos europeus ficarem com a ideia que o Banco Central Europeu faz tudo o que a Alemanha quer. Portanto, pode haver aqui uma solução que possa não ser, que possa ser de certa forma mais diversificada e que abra a porta depois para se conseguir avançar sempre um bocado mais à frente, nem que seja pelo aumento depois, por um novo aumento do balanço do BCE. Portanto, eu acredito que em termos de medidas, as medidas vão chegar ao fim. Agora, a dimensão da medida é que depois pode continuar a aumentar para o futuro à frente. Jorge, e tem-se falado muito de quem é que ficará com o risco desta compra, nomeadamente no que diz respeito à compra de dívida, se será o Banco Central Europeu em si mesmo ou se delega esse risco para cada um dos bancos de cada país. Qual é que seria o cenário ideal nesta fase, o mais produtivo, se é que podemos dizer, ou mais eficaz? Há duas questões que correm aqui paralelas. Uma é como é que é a partição do risco entre, eu diria que neste momento já há algum consenso que será repartido entre os bancos centrais nacionais e o Banco Central Europeu, mas mais importante que isso é o tamanho da medida. Em relação, pegando as tuas palavras de há pouco, se esta é a última arma, mas não é a última munição. O que é verdade é que o tamanho dos pacotes haja vontade política. Haja vontade política e ele pode fazer 500 mil milhões agora e depois, se for preciso, aumenta. Aliás, que no fundo foi o que fez a Fed também. Tivemos 3 momentos de injeção. Na prática fez 4 programas de quantitative easing. Isso, agora a economia americana está a crescer já a níveis razoáveis, mas precisou de 4 programas para fazer. Nós agora, se nós pensarmos bem, o Banco Central Europeu até agora não gastou tanto dinheiro assim nos programas de estímulo. O Mário Draghi salvou a zona euro com palavras em julho de 2012. Até agora tem sido palavras e palavras e palavras. Ele é um mestre a fazer isso. Ainda bem, foi ele, arrisco-me a dizer, que salvou a zona euro como a conhecemos em julho de 2012, mas irá chegar a uma fase em que palavras não chegam e que eles terão que gastar dinheiro e comprar os ativos. O parecer desta semana do Tribunal de Justiça Europeu, embora não sendo vinculativo, veio reforçar também esses argumentos do Banco Central Europeu para avançar com o quantitative easing? O parecer foi favorável, portanto, não rejeitou. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, independentemente dos detalhes. Não rejeitar era aquilo que o mercado e que o Banco Central Europeu queriam ouvir. Mesma questão, Diogo. Era importante, não sendo vinculativo, que uma instituição, e estamos a falar de questões legais, mas era importante ter este apoio, este argumento válido, porque se olharmos para aquela que tem sido a postura tanto do Tribunal Constitucional Alemão como do próprio Bundesbank, acaba por criar aqui uma fratura quase. Claro que é importante e eu dá-me a ideia que todos os esforços têm sido encaminhados nesse sentido, não só essa divulgação do parecer positivo, como a própria questão das palavras do Sr. Mário Draghi, que tem feito uma série de intervenções, inclusive em jornais alemães. Portanto, tem havido uma preparação nesse sentido e que depois é reforçado com sinais laterais, como é o caso da intervenção ontem do Banco Suíço, que ajuda também a perceber que até o próprio Banco Suíço está a acreditar que o BCE vai avançar para a próxima semana. Ainda assim, e pegando nessa tua deixa, esta decisão do Banco Suíço, aquilo que se antecipa para a próxima semana para o BCE,
cria aqui uma necessidade maior, e sabemos que os vários bancos centrais mundiais vão comunicando e intercomunicando entre si, mas cria aqui uma necessidade ainda maior de comunicarem, de acompanharem com maior proximidade as medidas e as políticas que cada um vai aplicando para depois não se criarem aqui desequilíbrios. Porque se olharmos, por exemplo, para o BCE e para a FED, temos dois bancos centrais em momentos de política monetária completamente opostos nesta fase. Claro. As intervenções dos bancos centrais têm sido significativas nos últimos anos, nas últimas décadas, e tem havido um esforço, muitas vezes dos grupos C7, C8, G20, no fundo, para tentar arranjar aqui um consenso de que a demasiada intervenção por parte de um ou outro banco central pode ser negativa, digamos assim, para a economia em termos globais. Mas também é certo que sabemos, há um certo consenso que quando há as medidas são concertadas entre vários bancos centrais, isso no final pode criar um efeito positivo para a economia global. Ou seja, versus a possibilidade de só um ou outro banco interferir, o que é considerado negativo. E daí que, cada vez mais numa economia mais global, mais se exige que haja essa comunicação, porque eu acho que é o consenso, de facto, que a atuação concertada de todos acaba por ter um efeito positivo para o mundo inteiro e não só para Jorge, a zona euro poderá, com o euro mais fraco face ao franco suíço, poderá beneficiar aqui com esta decisão? A zona euro beneficia com o euro mais fraco face aos seus mercados de exportação, neste caso face à Suíça. Efeitos competitivos, ou seja, competição direta Europa-Suíça, não acho que seja muito relevante. É sim relevante o facto do euro face ao dólar já ir perto de 1,15 neste momento. Isso sim é relevante e permite-nos, apesar de... Até porque os custos de energia estão muito baixos e, portanto, o efeito da importação, de aumento dos preços importados de energia não se verifica. O efeito positivo nas exportações, esse sim é bastante positivo. Poderá, ou até onde é que vai, e essa é outra questão que se tem colocado muito, até onde é que vai a FED deixar ficar este par euro-dólar ou dólar-euro? Vamos ver, há quem diga que tudo isto estamos a assistir a um jogo de vários anos de desvalorizações competitivas, primeiro os Estados Unidos, depois o Japão, agora a Europa. A questão, eu não é tanto a FED que me preocupa aqui, o que me preocupa aqui é se algum dia a China entrará neste jogo de desvalorizações competitivas, e aí sim teremos um grave problema. A FED para já parece-me que não o irá fazer. Diogo, uma paridade euro-dólar parece-te pouco provável, muito provável? A economia norte-americana está a crescer. Temos visto agora, vão ser divulgados, começaram já a ser divulgados os resultados das empresas norte-americanas, que enfim não vão ser nada de especial, não se espera que seja nada de especial, também graças aos preços do petróleo e ao problema do dólar forte. Mas a continuar assim, e o Banco Mundial alertou esta semana para a dinâmica de crescimento quer dos Estados Unidos, quer do Reino Unido. Se isto continuar assim, nesta dinâmica, é possível ver, porque estão dois movimentos. Por um lado, a economia norte-americana a crescer, o mercado de trabalho cada vez mais aquecido ou mais forte, e por outro lado, o Banco Central Europeu ainda numa lógica de política monetária completamente diferente dos Estados Unidos, e estes dois fatores também têm ajudado a este desequilíbrio do euro com a apreciação do dólar, e portanto ainda não sabemos até que ponto é que já chegamos a um fundo, ainda não. Diogo Oliveira, Jorge Guimarães, como sempre foi um prazer tê-los comigo neste Fecho de Conta.